Hello! O testemunho dessa semana é minha primeira experiência com o Senhor. Gente, eu tinha uns 10, 11 anos, por aí, né? Morávamos meu ex-padrasto e os meus 2 irmãos. E minha mãe, ela tinha um companheiro, né? Graças a Deus, tinha um companheiro que ele era bem problemático. Na época também nós não éramos convertidos, não tínhamos ainda aceitado o Senhor Jesus como único Salvador das nossas vidas. Então a vida era bem precária, tá? Era bem assim, triste. E minha mãe sempre lutando para cuidar de nós, né? Os 3 filhos dela sozinha. E ressaltando, a minha mãe é uma guerreira, tá? A minha mãe, ela é maravilhosa, ela tem um coração que, sabe, que eu quero ter, que é muito difícil achar. Um coração raro, tá? Ela tem uma bondade que, sabe, esplandece, esqueci o nome, que brilha dentro dela, né? Então, ela é a mãe. E ela nunca nos abandonou, nunca deixou de dar o melhor pra nós, né? Então, ela conheceu um companheiro, ficou 6 anos com esse companheiro dela. E ele era uma pessoa que bebia, né? Então, assim, ele chegava de madrugada em casa, dava muito trabalho pra minha mãe, eles brigavam demais, sabe? Ele quebrava as coisas, vivia sangrando a mão, porque machucava a mão quebrando na porta, essas coisas. Essa batalha, essa luta, nós passamos, graças a Deus. Mas nessa vivência aí com ele, mais a minha mãe, meus irmãos, por conta deles brigarem muito, eu era muito pequena, né, criança. Então eu sofria muito, né, e o medo dele bater na minha mãe, e o medo dele maltratar, dele, assim, ser mais agressivo, né, graças a Deus ele nunca colocou a mão na minha mãe, mas eu creio que é Deus que guardou. E uma bela noite, né, a gente dormia em beliche, era super legal. E uma bela noite, eles brigando muito, sabe? Sabe quando, eu não sei se vocês já tiveram isso na vida de vocês, na família de vocês, se vocês já passaram, se vocês ainda estão passando, né? Então, meu padrasto deu muito trabalho pra minha mãe, muito, muito. Foram 6 anos, assim, de muita luta, né? E aí, numa bela noite, né, ele pegou e chegou em casa todo transtornado, perturbado, quebrando tudo. Parecia que aquela noite ele ia bater na minha mãe. Aquela noite parecia que ele ia bater na minha mãe. E minha mãe já acordou, sabe? Nós ficávamos no quarto, com medo, ficávamos ali. E minha mãe lá, brigando com ele brigando com a minha mãe, aquela discussão toda, de madrugada. Eu comecei a ficar com medo, porque a gente começa a escutar as brigas, sabe? Começa a escutar as brigas, gente. A gente vai ficando, parece que a gente tá dentro da briga lá também. E eu nunca gostei de briga, sabe? Eu tenho, assim, uma coisa comigo que eu nunca gostei de briga, nunca gostei de discussão. Eu já fico nervosa. Só de escutar, meu coração tá... Então, é muito complicado. Então, foi muito complicado, né? E aí, comecei a ficar muito triste, deitada. E aí, eu falei assim, me veio de orar o Pai Nosso. Eu já tinha aprendido a orar o Pai Nosso, né? Sabe quando vem uma coisa assim, de hora que vai passar, hora que eles vão parar de brigar? Foi só isso que veio na minha cabeça. E foi o suficiente. Eu comecei a orar o Pai Nosso, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e tal. Eu comecei a orar o Pai Nosso. E com aquele sentimento de que ia parar. Que depois que eu terminasse a oração, ia parar. A briga ia cessar. Gente, não é que parou a briga. Foi muito instantâneo. Eu terminei a minha oração do Pai Nosso e eles pararam de brigar. O meu padrasto simplesmente calou. Minha mãe parou. Todo mundo cessou. A discussão, a briga, aquele auê, cessou. Parou. Gente, é impressionante. E eu creio
que essa foi a minha primeira experiência com o Senhor. Porque a gente ora e o Senhor ouve as nossas aflições. O Senhor ouve as nossas orações. Então, eu te encorajo, através desse testemunho que eu passei aqui para vocês, eu encorajo você a orar, a buscar, a entregar tudo, seus anseios, suas aflições, as brigas, discussões, qualquer coisa, dificuldade financeira. Se você não tem alimento na sua casa, se você não tem emprego, ora, porque no momento certo, o Senhor vai fazer na sua vida. Isso é muito maravilhoso, porque é a palavra do Senhor que nos está dizendo. É a palavra do Senhor que nos está dizendo. Ele confirma na sua palavra, né? Então a gente tem que se alegrar, porque o Senhor, Ele cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Ele tem cuidado de nós, Ele conhece nós, nos chama pelo nome. Isso é maravilhoso. Então eu compartilho esse testemunho com vocês, e o meu sentimento depois disso foi de gratidão. Porque só que eu fiquei maravilhada. Uma criança, sem entender muita coisa, né? Só veio aquilo no meu coração, que eu tinha que orar, e se eu orasse depois da minha oração, a briga ia cessar. O meu sentimento na hora foi assim: nossa, aconteceu mesmo. Sabe assim, eu não sei se vocês já tiveram isso. Eu orei e aconteceu, e eu fiquei, nossa. Eu orei e parou de brigar. Acontece mesmo. Então foi o meu encontro com o Senhor. Eu fico muito feliz desde o ventre da minha mãe, antes mesmo de me colocar neste mundo, Deus já cuidava de mim. Sempre cuidou e sempre vai cuidar. O Senhor, Ele cuida de nós, né? Então eu fico muito feliz. Compartilha, gente, esse testemunho. Tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é o Pai Nosso. Não sabe o que fazer, o que falar com o Senhor, porque a oração é conversar com o Papai, é conversar com Deus. Então compartilha, para que as pessoas possam também sentir e conhecer o meu testemunho e passar esse testemunho, a viver também essa experiência, a ter essa experiência com o Senhor, né? Sabe assim, compartilha, porque tudo é possível. Desde já, muito obrigada e continuem firmes aí. E eu encorajo você, se tiver um testemunho, tiver uma história de vida para falar, entre em contato comigo. Nós vamos passar aqui pelo meu canal e vamos ajudar as pessoas, porque parando para pensar, as pessoas podem pensar, né, que, nossa, mas esse testemunho, gente, tudo é um testemunho. Tudo é um testemunho. Tudo que você passa na sua vida, que te marca, tudo que você vive na sua vida é um testemunho. A nossa vida inteira é um testemunho. Nossa vida inteira é um testemunho. Então, vamos dar valor nas pequenas coisas, porque elas que comovem o coração das pessoas, que nos move, que nos, sabe? Então, vamos dar valor, vamos dar credibilidade. Muito obrigada desde já. Deus abençoe.